A gente não vai deixar de ser amigo, né, dessa batida aqui. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Carol Lamaita, artista plástica e ceramista, e hoje eu tenho um convidado ilustre aqui, que é o Stefan, o criador da marca Stekno, que faz fornos e tornos que a gente usa aí. Então, se você é ceramista, eu tenho certeza que é uma marca que você já conhece, que eu acho que você é um dos maiores fabricantes de forno do país, né? Exatamente, exatamente. Obrigado pelo convite. Imagina. Você nem sabe o que te aguarda, você já não deveria estar agradecendo tão já. Eu estou aqui para ajudar, vamos lá. Então, olha só, tem bastante gente, né, que começou a fazer cerâmica, a gente já conversou bastante aqui sobre isso, né, de como esse universo da cerâmica cresceu muito. Com isso, muita gente comprando fornos, que bom, né? Uhum. Uma coisa que eu acho muito legal desse crescimento é justamente isso, novos fornos sendo desenvolvidos. Este pequenininho aqui é um exemplo dele, né? O Stefan estava aqui contando. Eu só chamo de Stefano, você já reparou? É que eu junto Stefan com Stekno, é Stefan, tá, gente? Não é Stefano, não. Um forno, por exemplo, que super dá para usar dentro de um apartamento. Então, é muito legal ter esse aumento de pessoas, né, do interesse pela cerâmica, porque os próprios fornecedores vão pensando neste grande público com novas alternativas para quem está começando também, né? Eu acho que a gente antigamente tinha muito mais produtos feitos só para quem já tinha aí um tempo de estrada, e os equipamentos estão cada vez mais fáceis de serem utilizados e tudo mais. Mas, ainda assim, existem muitas dúvidas da utilização do forno. E aí teve até gente que falou, mas Carol, por que você vai ter um outro forno? Por que um forno pequenininho, né? Então, a escolha desse forno não foi nem tanto para ter o equipamento, um forno e até de ser pequeno, mas é de entender como é que ele funciona e conseguir ajudar as pessoas, porque são vários alunos e alunas que têm forno Stekno e estavam com algumas dificuldades. E pessoas que já têm há mais tempo esse forno e acabam mandando dúvida em redes sociais e tudo mais. Então, eu tenho uma lista aqui dos perrengues. Primeira parte que eu queria colocar é que é super interessante de ver que, assim, tem muita dúvida que não tem nada a ver, que eu fico até assim, mas por que eu perguntaria isso pro Stefan? Porque, assim, não tem a ver com forno, tem a ver com cerâmica, né? E outras que tem a ver com leis da física, né? Que não tem a ver também especificamente com uma área técnica. Tá. Mas vamos conversando sobre elas. Você vai, né, até onde a pessoa que tem o seu forno tem que esperar um retorno seu para resolver aquele problema. Tá. Porque de repente ela está te perguntando coisas que você não vai conseguir resolver porque não é a sua área de expertise e a pessoa... Mas com tantos anos atendendo ceramistas, eu vejo que você responde umas coisas que eu falo, nossa, daqui a pouco o Stefan está dando aula de cerâmica, porque você responde várias coisas e que eu penso, poxa, isso não é sobre o equipamento, isso é sobre técnica de cerâmica. Então vamos lá, a primeira pergunta que fizeram aqui, sobre o tempo de resfriamento do forno. Que aí é só para já ir entendendo esse exemplo, de que assim, o tempo vai mudar, dependendo de mil coisas, né? Quais são essas coisas que vai fazer com que altere o tempo de resfriamento? Primeiro, o ambiente que ele está. Se ele está num ambiente fechado, num ambiente aberto, às vezes numa garagem, dentro de uma sala, então tudo isso ajuda a ter uma variação bem grande. Temperatura de queima que você vai fazer, a temperatura final, a quantidade de peças que você coloca lá dentro. Então você vê que tem sempre muitas incógnitas que vão fazer com que você tenha essa variação. Porém, o forno também ele tem uma possibilidade de você programar uma curva de resfriamento, entendeu? Ele pode ir resfriando de uma forma bem mais lenta, entendeu? Caso a pessoa tenha alguma outra técnica, entendeu? Que ela não possa um resfriamento tão rápido, caso ela esteja num ambiente aberto, por exemplo. E eu acho que é interessante a gente pensar, assim, o que esfria mais rápido, né? Uma xicrinha de café ou uma jarra de café, né? Então, dependendo do tamanho do forno também, esse tempo de resfriamento vai ser um pouco diferente. E isso que o Stefan falou, depende da massa que vai aquecer e esfriar, né? Então, agora tem um outro dado também, que é a questão, assim, do isolamento térmico. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, fornos de marcas diferentes ou feitos com materiais diferentes. Porque tem forno que tem tijolo e manta, tem forno que é só tijolo, tem os tijolos dos fornos importados que são de um outro material. E, de fato, o isolamento térmico ele é diferente. Sem dúvida nenhuma. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, porque às vezes eu fico falando, nossa, mas o forno,
ele queima da mesma forma, ele vai fazer o mesmo resultado, né? Eu tenho há 18 anos um forno Stecno que foi o que me fez chegar até onde eu estou hoje. E sim, ele tem um tempo de resfriamento diferente de um outro forno importado, por exemplo. A densidade do tijolo é outra, o material é outro, o controlador do forno é outro, tudo é diferente. Tudo é diferente, né? Exatamente. Então... É que nem você mesma falou, né? A gente tem diversos tipos de materiais isolantes no mercado e diversas densidades também. Quanto menor a densidade, mais isolante ele é, né? E a gente optou sim por não colocar a fibra cerâmica, porque a gente acha algo que ao longo do tempo gera problemas, né? Então a gente preferiu não colocar e a gente tem um melhor custo-benefício também, tanto na fabricação do equipamento, quanto na logística de manutenção, de transporte, de tudo mais. É um forno que custo-benefício é super legal, super bacana e obviamente sempre a gente vai tendendo a melhorar com as tecnologias que vão sendo colocadas aí, as mais acessíveis a gente. E um pedaço que assim, ele está sendo todo modesto aqui. A qualidade do material desse forno, comparando com o forno que eu tenho, eu vi que já é de uma qualidade superior. Exato, né? Exatamente. Então... A gente vem, não só nós, como os nossos fabricantes também, ao longo do tempo, eles vêm modernizando, colocando novas matérias-primas, entendeu? E tentando melhorar. A gente sempre tenta pegar o que tem de melhor no mercado nacional, a gente usa. A gente não economiza em material que a gente entrega dentro do equipamento, entendeu? A resistência é da liga Cantal, entendeu? É a liga mais cara que tem. Você tem várias outras ligas chinesas, muito mais baratas, entendeu? Mas a gente coloca aquela. Material isolante, a mesma coisa também. Tem vários materiais isolantes diferentes, entendeu? De valores e de custos e de acabamentos. A gente usa o melhor. Por quê? O tijolo dá um outro acabamento para o forno, né? Um outro isolamento, então a gente sempre se preocupa sempre com uma coisinha bem bacaninha. E que está disponível no mercado. E que está disponível no mercado, obviamente, também. E aí, falando disso, queria falar então também do controlador. Porque tem gente que fica sempre... É sempre essa comparação, né, gente? Assim, do forno... O forno que teve um modelo mais parecido, né, com o seu, são os fornos importados, que são esses redondos de tampa superior. Que tem controladores completamente diferentes. Então, por que estes outros controladores resolvem tudo sozinho? Qual que é a diferença do seu controlador para aqueles? Tá, vamos lá. Brasil, eu acho que é um país que está começando um pouco mais forte com a cerâmica agora nos últimos anos, né? De uns anos para cá a gente teve um crescimento super bacana, então a gente tem hoje milhares de clientes, antes era uma quantidade bem diferente de clientes, né? E é a quantidade de clientes que faz a gente poder cada vez mais investir. Por exemplo, os controladores de outros equipamentos fora do Brasil, eles têm uma tiragem muito maior do que a nossa. Então não é 100, 200, 300 controladores, é milhares. Então é outro tipo de investimento. E a gente colocou um controlador, que é um controlador nacional, então, ou seja, um problema os problemas estão aqui com a gente, entendeu? Fácil de resolver e acessíveis, e ao mesmo tempo que coloquem as mesmas funcionalidades de outros, só que de uma forma manual. São controladores excelentes e que agregam o preço dos nossos equipamentos. São uns equipamentos que têm um preços super acessíveis, entendeu? Obviamente, perante ao que é um nós equipamento temos, caro, mas que dentro da gama de equipamentos que existe, é um excelente custo-benefício. É um excelente custo-benefício, exatamente. Então, essa diferença. Então, sempre que tiver disponibilizando, às vezes, a tiragem de equipamentos forem alterando, obviamente a gente sempre vai estar investindo nisso, entendeu? Agora, os cortes de materiais dos nossos equipamentos são todos feitos a laser, entendeu? Antes era um outro processo, então tudo isso faz com que a gente melhore conforme a tiragem, né? Mesma coisa, uma Brastemp, uma marca com menos tiragem. Um Fusquinha e uma Ferrari. Né? Exato. Os dois vão te levar, você vai chegar no seu destino do mesmo jeito, mas você vai investir um tanto num, um tanto no outro. Exatamente. E o conforto que você vai ter vai ser diferente, mas o custo também vai ser diferente. Vai ser diferente. Mas o resultado final você vai chegar no mesmo lugar. Exatamente. Né? É isso. E é um ótimo equipamento, né? Não, então é isso, ele vai te entregar. E eu não tô falando de jabá aqui não, tá, gente? É isso, assim, eu tenho um forno Stecno há 18 anos,
Ele é manual, a diferença é essa. O que eu sinto de diferença, né, de um forno para o outro? Um outro forno, se dá um problema, caiu a luz, não sei o que, eu chego aqui, tá apitando e tem um código e eu vejo no manual o que foi que aconteceu e acabou. No stack, no que eu vejo assim, acabou, ele continua da onde ele estava. Deu um problema no termopar, tá escrito eu já sei o que é, né? É questão assim de entender no seu manual qual é o recado que o seu forno tá te dando e fazer as programações manualmente. Do mesmo jeito que um controlador automático resolve, né? A tensão caiu um pouquinho, a resistência está desgastada, um controlador automático resolve isso e chega lá, você vai ter que resolver isso no seu e programar e mexer. Isso. É só isso que muda. Não é que ele não vai chegar, não é que ele vai chegar, mas você vai cuidar da sua produção. Então, assim, se fosse aqui, no caso, seria eu a teria prioridade, que é a priorização, que você vai lá e coloca tempo ou temperatura, é manual. Entendeu? Então vamos já falar disso. Vamos prioridades. Tem como então a gente colocar a prioridade para chegar na temperatura? Porque, por exemplo, tem gente que falou aqui, eu programei, coloquei a prioridade de temperatura, ele não chegou, ele não fez o patamar, ele não chegou lá na temperatura, quando ele chegou ele não fez o tempo de patamar inteiro e estava programado tudo certinho, a rede elétrica está certinha. Qual que pode ter sido o problema que aconteceu aí? Tá bom. Às vezes um desgaste das próprias resistências. Você falou que toda a parte elétrica está boa, mas às vezes pode ter tido uma queda de tensão, tá bom? Às vezes a pessoa faz uma queima noturna e fez a queima e à noite acabou um pouco a luz, caiu a temperatura. Na hora que ela acordou, estava lá finalizando a queima, por que aconteceu isso? Então sempre tem casos e casos que a gente tenta auxiliar a pessoa da forma mais prudente para que ela consiga concluir a queima dela. Mas a gente tem a possibilidade também de fazer uma curva de aquecimento e priorizar tempos ou temperaturas. A gente vai lá e fala assim para o forno, você aqueça da temperatura ambiente até a temperatura final em 8 horas. Isso prioridade de tempo. Se você não mexe, a prioridade já é tempo, tá bom? Se por acaso cumprir as 8 horas e não tiver chego, faz mal, passa para a próxima etapa, que é o patamar, entendeu? Então nesse caso pode ser que ele não tenha chego na temperatura final, entendeu? E daí ele já passa para a próxima etapa. Se por acaso eu colocar prioridade temperatura, o que vai acontecer? Ele vai tentar chegar na temperatura em 8 horas, se por acaso ele não conseguir, ele vai continuar tentando até ele conseguir. Tá bom? Então a gente tem que saber como que a gente tem que interagir com isso. Por quê? Vamos parar pra gente pensar. Se você colocou 8 horas de queima, tá bom? E você priorizou a temperatura e faltava lá 20 graus ou 30 graus, o que vai acontecer? Vai acrescentar nessas 8 horas X tempos, entendeu? Para que ele consiga chegar até aquela temperatura. Então isso pode ser que influencie um pouco no seu resultado dos seus esmaltes. Então você precisa interagir um pouco, entendeu? Com tempos e temperaturas, tá bom? E a gente sempre coloca a prioridade temperatura, entendeu? Quando? Depois do patamar. Então tem lá a rampa de aquecimento e o patamar. Depois que você inserir o tempo e a temperatura do patamar, é a hora que você vai colocar priorização, temperatura. Por quê? Ele entende assim, eu vou cumprir o patamar depois que chegar na temperatura. Entendi. Tá bom? Eu acho que muita gente não faz isso. Coloca nessa última rampa a priorização da temperatura e depois o patamar. Aí ele cumpre o patamar. Aí ele come um pedaço do patamar e não faz o patamar inteiro. Exatamente. Entendi. Exatamente. Boa. Vamos lá. Ai, que sabatina que eu tenho uma lista aqui. Sobre as espias. Aí eu já vou me meter, antes de te perguntar, eu já vou fazer um pedaço da resposta. Quando que eu deixo a espia aberta? Quando que eu deixo a espia fechada? Por que tem forno que tem espia? Por que tem forno que não tem espia? Então, quer dar a sua resposta? E aí, se você quiser falar também, pode começar. Que eu acho que é isso, gente. Eu até coloquei num grupo, né, que a gente tem, que assim, quem provavelmente idealizou como tinha que ser um forno de cerâmica foi algum ceramista, né? E aí pediu ajuda para algum técnico, engenheiro, que construiu a máquina. E eu imagino que você faça isso, né? Deixa eu ver qual é a necessidade que os ceramistas têm, de que jeito que que os fornos estão sendo feitos, e você vai lá e constrói. O que você vai fazer com essas espias é você, ceramista, que vai mexer na temperatura, na circulação de ar dentro do forno. Então, acho que isso não tem, posso estar errada, aí você me corrige, isso não tem tanto a ver com o equipamento. Isso tem a ver com as condições de queima que eu quero criar
com ventilação, com resfriamento, com saída de umidade, com esse tipo de coisa que eu quero fazer dentro do meu forno. Exatamente. Certo? Você consegue interagir um pouco com uma diferença térmica dentro, abrir um mais, fechar o outro, você consegue. Esse daqui a gente tem mais espias, então você tem mais flexibilidade que você está mexendo. Os outros antigos nossos tinham bem menos, né? Era um por anel só. Então, qualquer coisa que você fechasse ou abrisse, pouco ele mudava, entendeu? Não mudava praticamente nada, então a gente nem coloca espias neles. Nesses, como você tem mais flexibilidade de manuseio, de tirar, pôr, colocar, então daí a gente colocou as espias nele. Por isso que muitas vezes, as pessoas perguntam por que aquele tem e esse não tem. Sim. Tá aí a resposta. E aí, no caso, aí o pitaco ceramístico aqui também, por uma questão de ventilação, eu gosto de deixar isso daqui pelo menos alguma aberta. Sem dúvida. O tempo todo. Eu nem fecho. No biscoito, principalmente, Sim. né? Agora, se metendo na parte de ceramista, né? Porque tem muita umidade lá dentro, né? E a gente precisa deixar com que isso saia de dentro do equipamento. E agora, eu me mexendo na parte engenheira, esta umidade também não danifica a resistência? A resistência não, mas ele ataca um pouco o próprio inox. Porque o inox, algumas ligas de inox, elas contêm carbono e que dão uma leve escurecida e oxidada, entendeu? Então, você sempre preserva, entendeu? Então é sempre legal. E para essa manutenção desse inox, o que dá para ir fazendo? É sempre uma limpeza com querosene auxilia, tá bom? Bastante com relação a isso. Tá legal. Tá? A questão dos tijolos. Tá. Então, tijolo, por exemplo, deixa eu até abrir ele aqui. O tijolo, por exemplo, essa parte aqui de cima, de começar a cair pozinhos do tijolo dentro do forno, conforme vai usando. Né? Então, vai depender da vida útil do equipamento, né? Eu até trouxe aqui, peguei emprestado uma vassourinha, uma coisinha bem simplesinha que se você vai receber, o forno dela nunca foi usado. Nossa, então, olha, já tá já caiu um pozinho. Forno novo, Nossa que nunca foi utilizado. E a gente pega e dá uma limpadinha. Olha ali. isso, uma passadinha de vassourinha no forno. Esse daqui foi um forno que nunca foi usado. A gente tirou da fábrica, estava lá e colocamos aqui para vocês. É interessante que vocês fazem uma pré-limpeza no equipamento, né? Principalmente aqui na tampa, dá uma limpadinha. Se não, uma vassourinha, um aspirador com com escovinha e não com aquela parte dura, tá bom? Isso é bem importante para que evite de cair essa fuligem nas peças. Esse tipo de fuligem, obviamente, você tirando com isso, cessa. Agora, tem às vezes que, como a gente tem possíveis rachaduras que podem ocorrer devido à dilatação e infiltração do equipamento, que é o que muitos clientes perguntam, que, nossa, meu tijolo está rachado, por quê? Tinha essa pergunta aqui também, ó, você já se antecipou, sim. Então tá bom. O porquê que isso ocorre? Devido à dilatação e contração, tá bom? Então tem dilatação e contração, então pode ocorrer pequenas trincas no equipamento que não interferem em nada no funcionamento do equipamento e são normais, inclusive até já previstas, inclusive constam manuais e tudo mais, que não ocasionam nenhum tipo de problema. Tá? Não, e aí posso ser a testemunha aqui que todos os meus fornos têm rachaduras. Tem rachaduras também. Na tampa, no fundo. E às vezes quando o equipamento é mais leve, que nem eu falei, o equipamento ele dilata e contrai, dilata e contrai. Tem esse forno, ele tem umas presilhas na parte de trás dele, né? E essas presilhas elas podem dar uma leve afrouxadas. Então ao longo do tempo eu acho legal, de quanto em quanto tempo? Depende do uso, né? Não é tempo, é quantidade de uso, né? Sei lá, dá umas 50 queimas. Eu sempre falo, dá uma repertadinha nesses parafusinhos do forno, entendeu? Inclusive no disjuntor também, nos parafusos que entram e que saem do disjuntor. É sempre legal a gente ter esse cuidado, esse zelo pelo equipamento, saber que está tudo funcionando bonitinho. Você acha que nem vai se lembrar disso, mas eu já tive um problema no meu ateliê, lá na Vila Madalena, sei lá, 10, 12 anos atrás, de que derreteu o fio dali no disjuntor, e aí você veio e me mostrou que estava frouxo, você veio fazer a manutenção, aí foi, trocou, não sei o quê, e aí eu agora sempre dou uma apertadinha de tempos em tempos, e assim, sempre tenho que apertar. Sempre tem que apertar. Inclusive, eu tenho quase certeza que você vai fazer essa pergunta também, né? Eu não ia, não, mas agora você falou, eu lembrei. Mas sempre o disjuntor tem que apertar. desarmando,
Ah, não ia perguntar. Não ia perguntar, então tá bom, vou responder, porque muitas pessoas têm essas dúvidas É. também. Nossa, o meu disjuntor está desarmando. Tá. Primeira pergunta, o forno é novo ou não é? Por que eu pergunto se o forno é novo ou não é? Se, não, acabei de instalar, será que o eletricista colocou o disjuntor certo? Não, já é antigo, já tem muito tempo. Reaperta o fio. Sim. Entendeu? Reaperta o fio que 90% de chance de solucionar. Não, se caso não tiver esses 90, tiver nos 10, é porque ele já deve estar um bom tempo frouxo e pode ter inclusive danificado o disjuntor, daí a gente pede para fazer a substituição do disjuntor. Tá Bom? Uma outra pergunta, já que você está falando disso de disjuntor, de rede e tudo mais, como é que a pessoa faz porque, por exemplo, tem gente que compra o forno, viu que está tudo direitinho, tem aparelho 220, 110, então tá entendendo que a tensão chega, que tá tudo certinho, e de repente compra o forno, começa a usar, a resistência tá nova, tá tudo novo, e ele não atinge a temperatura de jeito nenhum. Tá bom. E aí o que acontece, assim, ela de repente percebeu que não tá chegando a tensão, ou tem quanto que é o limite da tensão que precisa chegar para dar certo ou não, e se ela perceber que não está chegando, como é que ela faz para avaliar se ela tem que mudar a resistência, se ela tem que redimensionar a resistência, porque parece que tem alguns casos que tem que trocar o tipo de resistência do forno, é isso? Tá, vamos lá. A gente fala que a tensão de uso do equipamento é 220 volts, né? Mas na grande maioria, dificilmente é 220. Às vezes um pouquinho mais ou para menos, que é uma grande maioria. Eu vou tentar explicar de uma forma técnica, mas menos técnica, tá? Vamos supor que você está aqui na sua região e tem a rua, e é uma rua residencial. Um exemplo, vamos colocar residencial. E a gente tem um transformador que fica lá no poste de luz. Aquele transformador, ele é responsável por suprir uma quantidade de casas, de estabilizar a tensão elétrica, tá bom? Mas daí o que acontece? A Carol foi lá colocar ar-condicionado na casa dela inteira, o vizinho também, aí você resolveu comprar mais um forno, aí o que acontece? Você acaba sobrecarregando um pouco daquele transformador. Então quando você exige dele, entendeu? A tensão cai bastante, tá bom? Por isso que as pessoas falam, na minha casa chega, o eletricista veio aqui, sem o forno, e mediu e estava marcando 220. É o que a gente fala em vazio, né? Quando o forno não tem nada com carga pesada sendo usado. Aí depois, quando vai lá, liga o forno, cai de 220, cai lá para 205, entendeu? Isso eu estou falando com forno, novo, né? As primeiras vezes que está usando, né? Então daí cai. O que pode ser, entendeu? Pode ser o transformador que não esteja conseguindo suprir essa necessidade, tá bom? Quando tiver abaixo de 210 volts, o forno perde sim rendimento. Tá bom? Ele está com uma porcentagem a menos de tensão entrando, automaticamente ele tem uma porcentagem a menos também de desempenho. É um forno que em vez de 9.000 watts vai ter lá seus 8.000 watts, entendeu? Então isso faz com que o forno perca o desempenho. Então a gente precisa entender do cliente o que? Se essa tensão ela caiu e o quanto ela caiu. Porque na maior parte das vezes a gente contorna numa programação. Entendeu? Priorizando tempo, temperatura, mudando curva de aquecimento. Então isso tudo acaba sendo muito mais fácil você mudar a sua programação para você conseguir estabelecer o seu sucesso aí na sua queima. Então assim, o caminho seria, percebi que não está chegando, vou lá no seu canal, ver como é que faz as programações para colocar a prioridade de temperatura no patamar e não na rampa, né? No último segmento. Se mesmo assim não chegou, eu tô com o forno ligado, tô medindo a tensão, tô vendo que a tensão tá baixa e que não vai chegar nunca, que não adianta que não vai chegar nunca. São casos bem específicos, tem uma então troca de cada resistência. caso é um caso. A garantia não cobre isso, porque é algo fora do padrão do equipamento. A gente dimensiona uma resistência para aquele caso, para que ela possa ter a mesma potência com aquela tensão baixa, entendeu? Isso com 190 volts, 195 volts, que temos alguns casos que tem isso. Mas eu lembro, uma boa parte dos problemas de queda de tensões são contornadas com programações. E eu lembro também que saber interagir com essa programação também é muito importante, né?
Porque vocês ceramistas, entendeu? Não influencia só a temperatura, é o tempo da queima também. Sim. Entendeu? É tempo e temperatura. Os dois trabalham juntos. Então, eu sei que para vocês isso influencia. Então, na hora que vocês forem interagir com uma priorização de tempo ou de temperatura, entendeu? Saber o quanto que vai influenciar o tempo a mais e o que vocês têm que fazer, tá bom? Isso sempre é muito importante, tá? Dentro disso de temperatura também, essa questão da diferença de temperatura dentro do forno, né? Tá bom? Então, lá embaixo, isso é sabido de quem já tem forno há mais tempo também, já faz cerâmica há mais tempo, sabe que isso é normal, né? Lá embaixo do forno é mais frio, lá em cima do forno é mais frio. O que a gente consegue? Então, aqui a questão que eu quero te perguntar, né, porque perguntaram isso. Como é que a gente lida com isso? Que em cima é mais frio, embaixo também e no meio é mais quente? Isso é um fato. Em todo forno isso vai acontecer. O que eu queria te perguntar, que você teria como dar de sugestão que você indica para o uso do seu equipamento. Que estratégias que podem ser usadas pensando no uso do equipamento, o que é bom preservar, o que é bom proteger, para ter uma distribuição de calor mais uniforme. Mais uma vez, não como ceramista, mas como técnico, Sim. A gente sempre vai pensar de uma forma mais técnica e ver que a gente ter uma distribuição de calor melhor dentro do forno, a gente precisa fazer com que isso se facilite. Por exemplo, a parte de baixo do forno, o piso e a tampa são feitos de materiais isolantes. Então, se você tiver com peças muito próximas dele, vai estar isolando, então vai tender a estar com uma temperatura diferente. Eu sempre falo que deixar uma prateleira não diretamente no piso, mas com um pequeno carretel embaixo, para quê? Para que algumas resistências consigam irradiar temperatura para baixo daquela prateleira e aonde está apoiada aquelas peças já começarem a absorver a temperatura daquelas resistências de baixo. É diferente se você tiver com uma placa apoiada diretamente no piso, entendeu? Então, são sempre dicas que a gente dá que sempre acabam auxiliando. Você deixar um espaçamento entre as prateleiras, né? Não grudar uma prateleira na outra, deixar um pequeno espaçamento para que consiga circular também melhor calor pelo meio das placas, né? E a gente tem o termopar, que ele fica colocado, posicionado estrategicamente no meio do equipamento. Se você pegar o termopar está aqui, você coloca uma prateleira aqui, você literalmente está sufocando o termopar. O termopar está ali naquele pedaço dali. Então vamos deixar uma folguinha maior entre ele, entendeu? Para que ele consiga respirar e ler um pouco mais do ambiente do forno. E a outra coisa também, que é o máximo do que vocês conseguirem, é tentar distribuir melhor a massa dentro do forno. Porque é normal a gente colocar peças menores embaixo e as peças maiores em cima, né? Então a gente acaba concentrando maior massa na parte de baixo do forno. Isso obviamente faz com que a parte de baixo tenda a esquentar mais lentamente. Mas vão aquecer da mesma temperatura se você manter patamares, às vezes um pouquinho maior, mas tudo isso já influencia no resultado de vocês, Sim. Então eu não quero me meter. Tá? Então a minha parte já foi parada. Uma dica que eu sempre dou aqui é deixar 2 anéis de resistência, em cima e embaixo. Boa. Né? Então não sufocar. Assim, não vou nunca colocar um prato para queimar lá embaixo, já colocar outra placa e vai ficar uma coluninha desse tamanho e a mesma coisa lá em cima. Isso aqui resolve bastante. Ainda assim, tem uma pequena diferença. Aí nesse caso também é legal fazer suas primeiras queimas para entender, colocar cone pirométrico para dar uma mapeada no seu forno. E aí já vem a outra pergunta, que aí essa é que eu acho que é que tem que responder sou eu e não você, que é, e aí você me corrige se eu estiver falando bobagem. Tá. Gente, um termopar é um termômetro, né? Então ele vai me dizer em que temperatura o forno está. Se a gente deixar o forno ligado por 10 dias a 1240 graus, o termopar continua marcando 1240 graus. E o seu cone pirométrico, junto com tudo que está dentro do forno, já vai ter virado lava vulcânica depois de 10 dias queimando a 1240 graus. Então, nossa, falei o nome do cone pirométrico, ele não é um termômetro, ele vai mostrar a ação do tempo mais temperatura. Como é que aquela combinação de tempo e temperatura reagiu naquele material? Para a gente entender como é que aquilo ali vai reagir na nossa massa, no nosso esmalte. E os próprios fabricantes de cone pirométrico têm regras, né? Para o cone cair na temperatura tal, eu preciso de uma curva de queima de X graus por hora e em tanto tempo ele vai cair quando chegar
Então assim, respeitando exatamente aquela curva, ele vai te dar aquele resultado. Então, cuidado com querer que o termopar seja fiel com o cone pirométrico. Isso meio que não existe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, isso ajuda sim a mapear o forno, a entender essa diferença de temperatura e tudo mais. Se você está fazendo aquela curva de queima, para entender se aquela curva está correspondendo ao que você queria. Eu vou falar isso de novo. Se você está fazendo, né, uma curva de queima, entender se aquilo corresponde à curva que você queria. Mas é isso, não é que é um termômetro auxiliar. Você sabe até uma coisa que eu faço? Eu sei que isso é péssimo, que eu devo detonar o termopar. Mas se eu às vezes estou bem na dúvida de será que deu alguma coisa errada aqui? Eu pego um termopar externo e ligo ele na tomada num reloginho que eu tenho e coloco o termopar lá dentro da espia e deixo ele quieto lá. Porque aí eu tenho um termopar aqui no reloginho, que é fora do forno, e comparo se está batendo. Nunca deu diferente o termopar que eu coloquei externo e está lá dentro. Não é isso assim. Termopar, na mesma posição dele. Porque tem gente que pergunta assim, mas como é que eu sei se o termopar está estragando? Tem isso? Porque no meu entendimento, o termopar, de repente, ele para de funcionar. Se você for a fundo mesmo, de uma forma mais precisa, o termopar ele desgasta, né? Sim. Ele é um material que vai desgastando, vai afinando. Se você for no pé da letra, você tem uma pequena diferença. Mas eu acredito que para a cerâmica, entendeu? Ele não vai influenciar tanto. Então, tanto é que a gente usa o termopar até a vida útil final dele, quando ele rompe realmente, que dá algum erro nos controladores, e que daí a gente vai lá e faz a substituição, porque o desgaste dele para nós, para vocês ceramistas, ele pouco influencia. Você já tá falando, você já tá virando ceramista. Olha só, dúvidas sobre manutenção. Como é que faz para ter que, quando vai transportar o forno? E aí precisa desmontar, tirar os anéis, desconectar os fios. Como é que faz para desmontar e montar de novo? A gente fez esse forno pensando exatamente nisso, né? Um transporte. Se você tiver no segundo andar, se você tiver uma porta estreita, então você simplesmente desconecta os parafusos que ligam o painel na estrutura do forno, o painel vai se soltar e você vai ter os fiozinhos que estão conectados nos barramentos. É bem intuitivo, tem a pecinha de baixo, terminal de baixo, do meio e de cima. Você vai lá, vai desconectar os três e tirar, tá bom? Eu tô com alguma dúvida, tem vídeos na internet. Tô com alguma dúvida mesmo com os vídeos, não tem. Tem um suporte que vai te dar pela uma forma de remota. Vídeos na internet que você fala é tipo pelo YouTube da vida ou no seu canal? No nosso canal. Maravilha. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas esse vídeo não tem. Estamos fazendo, todos os dias a gente está fazendo algumas filmagens também, editando novos vídeos, sempre a gente espera às vezes fazer alguma mudança no equipamento para tentar agregar mais para todo mundo. Sim. Então sempre vocês vão ver, por isso que eu falo, se inscreva no canal, entendeu? Que sempre quando a gente tiver alguma coisa nova, a gente vai estar jogando lá em cima para vocês. Troca de resistências, termopar e etc. Tá nesse pacote? Vai estar nesse pacote também, tá? As resistências são algo simples de se fazer, tá bom? Que eu acredito que uma pessoa com um pouco de habilidade com ferramentas ou eletricista com auxílio, entendeu? Vai fazer de uma forma extremamente tranquila, que elas são alojadas nessas canaletas, não sei se vai dar para ver ou não, mas nas canaletas, você simplesmente tem os grampinhos que fixam ela, você puxa ela para fora e solta os terminais aqui. Obviamente você tem diferentes resistências no tamanho do forno e você tem escrito na embalagem dele de que se refere cada uma daquelas resistências e você vai lá e troca. É um trabalho que merece um pouco de carinho e, na minha opinião, que nem eu falei, eu adoro fazer isso daí. Eu gosto de tirar, ficar lá trabalhando em cima para deixar o forninho bonitinho, tá bom? Entendi. As rachaduras que acontecem, elas interferem na temperatura? E quando que é normal aparecer? Tipo, fiz 10 queimas, já teve rachadura na tampa do forno, no fundo é normal isso? No fundo é normal, tá bom? Que nem eu tinha falado anteriormente, o forno ele tem dilatação e contração nos tijolos, nas massas refratárias que fazem a colagem dos tijolos, tudo. Então é normal ter rachaduras, mas as rachaduras elas não vão interferir no desempenho da queima e nem na garantia do equipamento e nem com relação a problemas futuros, entendeu?
Então é normal aparecer na tampa, no piso, aqui. Às vezes, muitas vezes, pode aparecer uma trinca, inclusive sem a usar. Entendeu? Por quê? Porque a gente já faz uma pré-queima na empresa, entendeu? Para assentamento do material, da secagem dos refratários, das massas refratárias e tudo. Então a gente já faz essa pré-queima. Então pode ser que nessa própria pré-queima já aconteça isso, tá bom? Não é uma regra, porém são casos que podem ter. Estão perguntando aqui sobre as frestas, da perda de calor nas frestas. Gente, não é fechado a vácuo o forno, né? Então, não sei nem se estão entendendo o que eu estou falando. Fecha o forno e queima. Se a gente abaixa e olha nessa linha, a gente vê uma linha incandescente aqui. Em qualquer forno, gente, entre os anéis também. Se tem problema, se está perdendo muita temperatura por essas frestas. Não é só o fato da perda de temperatura. É que, deixa eu abrir aqui de novo. A resistência, ela tá aqui. Esse pedaço aqui, se você abrisse o forno com ele quente, que obviamente ninguém vai fazer isso, você vai ver que essa parte aqui também está incandescente. Então a gente vê sim, entendeu, uma luminosidade aqui, que é a luminosidade inclusive do tijolo incandescente, porém pode sim também ter uma leve oscilação na espessura de isolamento, porque o tijolo ele acaba dilatando e contraindo, como vocês já devem ter ouvido um monte de vezes, e ele vai dilatar e contrair em diferentes velocidades ao longo do percurso da tampa. As pessoas, quando estão com algum problema com o forno, como é que elas resolvem a vida delas? E assim, a pessoa não tem um técnico especializado na região dela. Como é que ela faz para resolver coisas que tenham acontecido? Queimou um relé, fica... Aliás, depois de perguntar um tec, fica fazendo no forno, pode ser isso. Tá bom. Então, assim, como é que faz a manutenção se eu não estou aqui em São Paulo, não consigo falar com você? Aí já vou falar uma coisa aqui, eu sei que quem está vendo esse vídeo, todo mundo que me perguntou, a gente sempre, durante muitos anos, você atendia a gente, né? Eu acho que todas as manutenções que eu já fiz no meu forno, você vem pessoalmente aqui. Então, primeiro que eu acho isso uma loucura, não sei como é que a pessoa consegue, né, comandar uma empresa com a quantidade de equipamentos que você tem, a quantidade de clientes e você ainda dá essa super atenção. E aqui quero fazer um adendo também, porque tem gente que acha que ele tá dando atenção porque tem muito seguidor. Gente, desde que eu era Zé Ninguém na vida, com 20 anos de idade, tá? Com o mestre Lelé do meu lado, esse moço aqui, ele é muito bom. Fui lá comprar meus equipamentos com a Stephanie, várias outras ceramistas, não era só eu não. E eu via que ele atendia, assim, empresas, escolas, fábricas, né? E super atencioso mesmo assim. Então, eu vejo que, assim, que você dá uma super atenção. Eu não conheço ninguém que te conhece e que não te acha um amor e que não sabe que você é super atencioso. Eu, durante anos, falava isso até pra você, falava, a melhor coisa da Stack não é o Stefan. Porque, assim, sempre me senti super bem atendida e tudo mais. Então eu não tô falando isso porque a gente é amigo. Não, porque assim, ficamos amigos e quem me dera poder ficar amiga de todos os meus fornecedores, né? Porque é isso, assim que deveria ser com todos os fornecedores. A gente ser tão bem atendido que virar amigo. Mas é um volume grande. Como é que as pessoas fazem? Para quem tá longe de São Paulo, como é que as pessoas conseguem fazer para ter acesso à tua equipe, aos vídeos? Tem vídeos, no manual? Como é que você espera que as pessoas se relacionem com a Stecno para conseguir resolver esses problemas? Primeiramente, todo mundo tem que saber que tem um manual de instruções e a gente tem outros caminhos também da gente saber com relação a alguma dificuldade pelos vídeos que a gente tem, né? Eu sei que não é muito do agrado das pessoas ler um manual de instruções, mas ele está lá. Às vezes pode não ter todas as respostas, mas podem ter em outros canais, como no YouTube também, né? Então a gente também tem uma equipe técnica, qualquer outra dúvida que tenha, também eles estão lá para tentar esclarecer. Outra coisa também é com relação a qualquer substituição em qualquer componente. A gente desenvolve os equipamentos cada vez de formas que cada vez fiquem mais fáceis a substituição dos componentes que geram desgastes. Então, se você não souber, não tem problema. Qualquer eletricista com o suporte, ele vai conseguir, ou com vídeo, ele vai conseguir fazer a substituição sem problema nenhum. Isso faz o quê? Que você não seja, o fabricante não seja necessário a ter uma rede de assistência técnica pelo Brasil inteiro. Para a gente fica inviável, a gente tem equipamentos nos lugares mais remotos do Brasil.
Então a gente tem que ter sim o quê? Um equipamento que seja fácil de ser feita a substituição, entendeu? Isso sim, e é o que a gente sempre batalha ao máximo possível, que nem eu falei no começo do vídeo também, a gente sempre tem ao longo do tempo desenvolvendo vídeos que agreguem mais informações e facilitem mais, entendeu? Para que a pessoa tenha essa facilidade. A outra pergunta que você me falou é da pessoa Stefan. Hoje a Stecno já mudou, né? Hoje a Stecno tem uma outra cara. A gente tem ao longo do tempo de crescimento, a gente tem 25 anos, quase 25 anos de empresa, a gente se conhece já, eu acho que há uns 20 anos, então você conhece o Stefan naquela época que ele pesquisava em cima dos ceramistas para ver como que ele ia fazer os fornos, ou os tornos, entendeu? Era em cima de vocês, como você mesmo falou no começo dos vídeos, entendeu? O engenheiro junto com o ceramista. Então eu sempre trabalhei em conjunto com o ceramista para ver as dificuldades, os problemas. Olha, tem esse forno, ele é assim, ele é assado, mas ele não é bom nisso. Tá, vamos tentar melhorar esse não é bom nisso. E a gente sempre foi tentando ajustar. E o Stefan era muito presente nessa época. Hoje a gente está cada vez mais equipando a nossa equipe, colocando mais gente na nossa equipe para que possa atender a todo mundo, entendeu? Ou por telefone, ou por e-mail, ou por WhatsApp, entendeu? E sempre tentando direcionar a pessoa de uma forma que a pessoa consiga ter uma independência, entendeu? Por exemplo, a gente vende um kit de reposição, né? É um kit que é composto de resistências, termopares e contatoras, né? Contatora é o que fica dando os estalinhos, né? Que a gente vira e mexe, a gente ouve. É o relé. É o relézinho, né? É uma mini contatora, né? É um relézinho que fica dando vários toquinhos, né? Ele também sofre desgaste também, né? Então a gente também colocou ele nesse kit de reposição. Então a pessoa com esse kit de reposição, ele fica legal por quê? Porque ele está pronto, né? Ele está com qualquer problema que der. Não, olha, ele ligou para o departamento técnico, ele viu num vídeo que o problema muito provavelmente é devido ao relézinho que está com problema. Eu tenho. Eu vou lá, vejo um videozinho, ou entro em contato no suporte, vou lá e troco o relézinho. Entendeu? Então a pessoa está completamente independente. Isso eu acho legal, entendeu? E não pode deixar para a época do Natal, entendeu? Quando vem aquela produção gigantesca, das prateleiras lotadas, é agora que o forno vai usar, entendeu? E no fundo o forno nunca foi feito uma manutenção antes. Ele tem a hora dele também. Que ele igual a história de viajar pra praia no final do ano e fazer a revisão do carro. Né? Exato, é a mesma coisa também, entendeu? Então a gente nunca deixa pra cima da hora. Porque às vezes pode não ter alguma falta de material ou qualquer outra coisa, entendeu? Sim. Então a gente sempre tendo isso, é uma certeza que a gente sempre vai estar com tudo mais ou menos alinhadinho para conseguir, né? Se você não conseguir, o eletricista vai estar lá. Então são essas minhas dicas que eu dou perante as suas informações. Caminho então, primeiro de todos, que é o que eu também martelo na tecla, ler o manual. Antes de ter o forno, antes de ler o manual, é entender a sua instalação, a sua rede elétrica, se comporta, se não comporta, que condições que você tem. Chegou o forno, então, eletricista que faça essa instalação direitinho, obedecendo todas as especificações que vocês vão passar previamente, né, antes de fazer a compra. Sim. Teve problema no meio do caminho, leitura do manual, aliás, teve problema não, né? Antes de começar a operar o forno, leu o manual, teve problema no meio do caminho, então, tem o suporte do site, que tem um canal, que tem vários vídeos explicando várias coisas, não encontrou a resposta ali, pode entrar em contato com a assistência eu vejo, Carol, de vocês, que eles direcionam, de repente. Sim, eu vejo que a maior parte dos problemas que a gente tem estão já nos vídeos, entendeu? Às vezes as pessoas não conseguem associar qual é o vídeo que eu tenho que ver. Qual é o vídeo que eu tenho que ver para aquela necessidade, entendeu? Lembra que a Stecno não está lá para fazer a programação para ela. E está sim pronta para auxiliá-la caso os vídeos realmente não ajudem a ela a inserir o seu conhecimento no controlador. Entendeu? Porque às vezes as pessoas vêm me buscar para uma curva de aquecimento, quanto tempo de patamar, vamos separar engenheiro, ceramista, cada um de cada lado. Então tem isso, eu sou muito técnico, entendeu? Nunca fui ceramista, trabalho há muito tempo com isso,
mas a minha parte é sempre técnica, então eu sempre tento não sair muito da minha área, entendeu? E falar para o cliente exatamente como que eu posso fazer aquilo ali, entendeu? Como eu posso ajudar ela naquilo ali, tá bom? Eu acho que era isso. A gente não vai deixar de ser amigo, né, dessa batida aqui. De jeito nenhum, de ninguém, porque eu tô aqui sempre para tentar ajudar, para tentar agregar. Se em cima da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu ver a necessidade de algum vídeo a ser agregado, né, no nosso conjunto de vídeos, vou sempre estar agregando lá dentro, entendeu? A gente tem hoje o departamento de marketing, está ajudando a gente também a elaborar os vídeos, a fazer. O pessoal... Eu acho que essa ideia de ter praticamente assim, quase que um manual, igual tem um manual, né, em PDF, quase que um manual em vídeo. É um manual que a pessoa vá conseguindo elaborar cada um para quem daqueles tem preguiça pedaços. de ler o manual, pelo menos, né? Tem e porque às vezes vídeos. eu acho que não é nem só a questão da preguiça de ler o manual, é a segurança de ver fazendo. Exato, né? também tem isso. isso. Depois que eu vi algumas vezes o técnico fazendo algumas coisas no forno, eu olhei e falei, é sério? Eu nunca nem tinha olhado ele fazer, porque eu tinha medo, porque, gente, é um forno, né? Chega a 240 graus, e tem a tensão, e tem o cabo, e tem não sei o quê. Já pensou se eu faço um negócio errado e pega fogo? Né? Então, depois que eu olhei ele fazendo, eu falei, gente, não é possível. É sério que eu tô chamando um técnico pra fazer isso? E aí eu comecei a fazer, então assim, é muito simples. Mas às vezes a gente tem um pouco de receio. Mas é bem simples. A gente faz o forno. Às vezes, se eu tirar uma resistência e colocar outra, é extremamente simples, entendeu? E cada vez mais, entendeu? A gente já manda a resistência toda prontinha, né? dobradinha, com o tamanho tudo certinho. Ela vai plec, 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 coloca e aperta, entendeu? Então isso faz com que a gente consiga atingir um maior número de cidades pelo Brasil afora, entendeu? Sem uma específica área de manutenção em todas essas regiões e que deixa a pessoa super tranquila ou para ela ou para o eletricista fazer. Tá. Quero até aproveitar para falar, porque eu disse também para muita gente, né, a gente conversando, dessa história de que eu estava no ouvido do Stefano para falar, faz uma formação de técnicos que vão pelo Brasil. E aí a gente aqui conversando, né, antes, eu entendi que realmente, assim, aí você tem uma formação de um técnico que está no Rio de Janeiro, você está em Niterói, né, aí tudo bem que Niterói é muito pertinho, mas o técnico está no Rio de Janeiro, você está em Paraty, em Petrópolis... Então, assim, realmente não adianta. Agora, um eletricista em qualquer lugar tem. E o que ele está contando aqui, né, estava contando para mim o que ele está se propondo, é assim, ter esse vídeo que pro eletricista, porque pra gente, às vezes, a gente vai assistir, não vai dar conta, vai ter insegurança e tudo mais, mas que com esses vídeos, qualquer eletricista virou um técnico, né? Ele pode fazer essa manutenção em qualquer lugar. É isso aí, Carol. É isso. Obrigada pelas respostas. Eu agradeço de estar por aqui com vocês. Obrigada pela atenção aí sempre. Vamos ficar devendo programações aqui do forno novo, porque desse controlador, né, que é da maioria dos fornos. Esse controlador da maioria dos fornos, ele tem lá no canal da Stecno, tem ensinando a fazer todas as programações, né? Todas, quais? É isso que eu adoro, que é o canal. O meu lado professor adora que te ensina a fazer a programação. Todas. Não tem todas, você que vai inventar todas. Porque às vezes as pessoas me ligam e vão falar assim, Stefano, ela tem de 1220, mas eu vou fazer de 1200. Então assim, te ensina como é que você inventa uma programação. Exatamente. É isso que ensina lá. Que é isso que a gente quer ensinar para vocês. Então entendeu? você vai lá e entende como é que faz. Mas, deste forninho pequeno aqui, o programador é novo, né? Ele é mais moderno, mais intuitivo e tudo mais. Já tem vídeo deste novo programador. Estamos finalizando já eles, inclusive alguns já foram postados já que já estão sendo editados. Maravilha! Combinados? Gente, acho que então tiramos todas as dúvidas, pelo menos todas que eu já ouvi falar por aí. Obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço de estar aqui, tá bom? E obrigada por você estar aqui com a gente também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, faça o seu comentário, se inscreve no canal. Aproveita, se inscreve no canal da Stecno também para acompanhar esses vídeos. Daqui a pouco acho que a gente já tem aí um manual do usuário, todo digital, com vídeos estrelando o Stefano. Obrigada, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. No último caso que eu não vou nem comentar. Você fala bonito.